sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje, finalmente, eu vou iniciar o meu diário de gravidez. Eu vou falar pra vocês comecinho, como é que foi, se eu tava planejando, se eu não estava, quais foram as primeiras emoções. Então, gente, seguinte, muitas pessoas quando a gente começa a contar, né, comenta que tá grávida e tudo mais, perguntar, mas você tava querendo, você tava planejando, como é que foi? E assim, eu não, acho que nenhum nem outro, sabe? Eu cheguei num ponto que assim, eu não tava planejando, mas eu também não estava evitando. Eu acho que eu entreguei pra Deus. Chegou um momento que eu entreguei pra Deus e tipo, aquela sensação, se a menstruação vinha, eu ficava chateada. Mas se ela não vinha também, eu começava a querer que ela vinha. Então assim, foi um mix de emoções. Mas quando eu tenho até um vídeo aqui, o vídeo da crise dos 30 e também sobre a dor do lado, onde eu menciono que também já comentei com algumas amigas minhas, algumas colegas, que eu já tive mais vontade de engravidar. E isso foi por volta dos meus 27 anos. Eu acho que o meu relógio biológico bateu aí nessa idade. Desconfio, sabe? Desconfio. Só que eu tomava anticoncepcional e na época não dava. Tava bem, acho que decidido entre eu e o Bruno, que a gente não ia tentar naquele momento. Então assim, não era pra ser mesmo. Eu queria, mas não era. E depois passou. Depois essa vontade passou. Eu acho que teve um momento sim que eu analisei, será que eu quero ter filho? Será que eu quero realmente ser mãe ou não? Será que a minha vontade de ser mãe, de querer ter filho, é por causa que parece que é o normal as pessoas quererem, ou então se é meio que uma decisão automática? Me questionei muito sobre isso. Me questionei se realmente eu tinha essa vontade ou não, mas vinha esse questionamento e já logo passava. Então a vontade de ser mãe, de constituir uma família, prevaleceu muito, muito em mim. E o Bruno sempre teve a certeza de que ele queria ter filho sim, queria ser pai sim, pra ele. Nunca ele passou pela cabeça, não quero, nunca ele falou isso pra mim. Eu já cheguei a falar pra ele, e se eu não quiser? Você vai continuar comigo? Ele falou, não, eu vou. Vou sim, mas eu quero. Então, assim. E ele fala que ele iria, né? Às vezes a gente não sabe. Eu acho que é uma decisão que tem que ser bem acertada, né? Com seu parceiro ou parceira. Tem que estar bem alinhado. Então, assim, passei por essas dúvidas, tive essas incertezas e eu acho que o que foi a chave para eu ter engravidado nesse tempo, nesse curto espaço de tempo desde a parada do anticoncepcional, que eu parei o anticoncepcional em setembro do ano passado, e aí passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses eu engravidei. E durante alguns anos, meio que começa, né, a pressão. Você não vai engravidar? Vai deixar pra ter filho com 40? Vocês não vão arrumar filho? Não vai querer ter filho? Começa as piadinhas, começa os comentários, as brincadeirinhas meio no cutuque. Até entendo que para algumas pessoas não tem maldade. Realmente não tem maldade. Vai ver, a pessoa já tem filho, gosta de ser pai e mãe, gosta de ter criança e quer isso pra você também, né? Na intenção do coração dela, ela quer coisas boas pra você. Mas tem muita gente que meio que só cutuca, né? Meio que só cutuca e tudo mais, e eu não acho isso muito legal. Eu não gostava quando me falassem isso e quando eu sentia meio essa pressão, porque eu não sabia se eu ia conseguir engravidar, né? Eu nunca tinha corrido risco, nunca tinha tentado,
usei anticoncepcional por 10 anos, então assim, pra mim, por mais que seja uma coisa natural, que a maioria das mulheres conseguem, né, minha família, minhas tias, algumas primas, né, tipo, amigas próximas, tudo conseguiram, conhecidas, a maioria consegue, mas às vezes pode ocorrer da gente de não conseguir, né, e eu pensava, caramba, a pessoa fala isso, mas ela não tem, será que ela não tem um pingo de consideração de que tipo, nossa, ela não arrumou? Talvez ela esteja tentando e não tá conseguindo, talvez ela não queira ter, talvez esse assunto é um pouco delicado pra ela, deixa eu ter um pouco de empatia, né? Mas, enfim, eu não gostava muito disso, mas não é que eu brigava com a pessoa, ou eu falava, acho que poucas vezes só que eu demonstrei que eu não gostava muito quando me falavam isso, né? Acho que o Bruno também. Não curtia muito não sei. Porque homem já é mais tranquilão, assim, né? E aí, embora eu tivesse esses comentários, assim, algumas vezes eu ficava chateada pensando e com medo. E se eu não conseguir ter? E se eu tiver algum problema? E se quando eu for tentar mesmo, eu quiser mesmo firme, eu tiver alguma dificuldade? Mas isso já é do meu jeito, da minha ansiedade, da minha mente. Penso muita coisa, tem um lado meio pessimista muito grande, isso é ruim, que assim, eu mesma tento me controlar, sabe? Eu mesma tento me controlar em relação aos pensamentos que vêm, a todas as preocupações, a tudo que pode dar errado, a tudo que pode acontecer. Eu tento me autocontrolar para isso não deixar, né, não me adoecer. Então, esses pensamentos de se eu tiver algum problema, se eu não conseguir, como é que vai ser e tudo mais, eu dei um jeito de não deixar, é como se eu não deixasse a chave de querer muito ter filho entrar na minha cabeça. Por quê? Porque se eu deixasse isso acontecer e eu não conseguisse, eu acho que isso ia acabar muito comigo. Eu ia ficar muito chateada, eu ia ficar muito triste, porque já tem uma pressão em volta que quando você tem 30 anos, começa, né? Ainda mais quando você já é casada e tudo mais, começa. Não vai ter filho, não vai isso, não vai aquilo, não. Tem gente que lida super bem, né? Taca o foda-se, você não tem nada a ver com isso, você não paga minhas contas, você não tem nada que questionar. Ou tem gente que vai vir e fala, vou ter sim, tamo tentando, e dá uma disfarçada, fala uma mentira lá e pronto, acabou. Mas, como eu tinha essa neura do tipo, fico preocupada de eu não conseguir e tudo mais. Então, assim, quero ser mãe, quero, né, ter filho, eu e Bruno, mas não vou ficar planejando, ficar esperando e gerando energia em cima disso, tipo, quero. Não vou assim. Deixa, sabe? A hora que tiver que vir, vai vir. E eu sempre pedi a Deus, sempre pedi a Deus, sempre orei muito a Deus para que Ele me guiasse nesse momento, para que Ele me preparasse. E também pedi sim para que Ele me desse a graça de ser mãe, para Ele me abençoar, né, com um filho, com uma filha. Então, comigo, gente, olha, uma introdução de quase 10 minutos, mas eu vou editar esse vídeo. Então, a respeito do querer, do não querer, foi assim, sabe? Foi meio que teve essas dúvidas, o que prevaleceu foi quero sim, só que entreguei pra Deus, joguei pro universo.